Olá pessoal, eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável. Hoje nós vamos ver uma das figuras mais polêmicas da história da ufologia, George Adamski e seus incríveis livros e viagens interplanetárias e também da praticamente a fundação da ufologia mundial. Espero que gostem do vídeo e aproveitem a introdução para dar um like se achar merecido ou se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. George Adamski foi um dos nomes mais importantes da ufologia do século XX. Nascido na Polônia, sua família emigrou para os Estados Unidos quando ele ainda tinha pouco tempo de vida, 1 ano e meio de idade para ser mais preciso. Ele se tornou uma figura muito conhecida na ufologia. Mas antes de tudo isso, Adamski serviu o exército dos Estados Unidos em 1913 e 1916 no 13º Regimento de Cavalaria, onde, nesse lugar, envolveu-se nos conflitos da época que teve, fronteiriços, causados pela Revolução ainda com o México, a famosa Revolução Mexicana. Em 1917, casou-se com Mary Schimbersky, trabalhou como zelador e pintor no Parque Nacional famoso de Yellowstone e entrou para a Guarda Nacional Norte-Americana em 1918. Adamski afirmava ter sido também contrabandista de bebidas durante a histórica época onde foi vigente a Lei Seca, 1920 a 1933. A partir de 1920, mesmo não tendo qualquer formação acadêmica, passou a dar palestras sobre temas como astronomia e filosofia nos estados do Novo México, na Califórnia e no Arizona. E assim Adamski foi tocando sua vida. Em 1934, ele fundou em Laguna Beach, Califórnia, uma espécie de uma sociedade ocultista, denominada na época Ordem Real do Tibete. Nessa ordem, ele ensinava matérias como Lei Universal e Cristandade Universal Progressiva, disciplinas que mesclavam um pouco da ideia da teosofia e do próprio cristianismo. Foi ali que ganhou os títulos de professor e filósofo, bem como seus primeiros seguidores e devotos, né, nas suas ideias. Por volta de 1940, ele fixou-se em Palomar Gardens, na Califórnia, onde foi trabalhar como garçom e também administrador de um pequeno restaurante. A proprietária se chamava Alice Wells e era chamada de Palomar Gardens Café. Ali, Adamski servia hambúrgueres para turistas que visitavam um famoso observatório astronômico localizado na montanha, quase ao lado do estabelecimento. E à noite, ele gastava horas observando os céus com um modesto aparelho de telescópio que ele havia instalado no quintal da sua casa. E foi justamente deste mesmo quintal que fazia suas observações que ele teria visto algo que mudou radicalmente a sua vida. Numa das suas observações do céu noturno, chegou então a ter os seus primeiros contatos com os discos voadores. Embora contatos visuais de OVNIs houvessem sido descritos ao longo de toda a história e em todos os pontos do globo, é realmente a partir dos anos de 1940 que os relatos de tais contatos imediatos
cresceram e assim, tanto em frequência quanto em quantidade. Muitas são as teorias que tentam dar uma explicação sobre a explosão do fenômeno, relacionando inclusive ao desenvolvimento do radar e as explosões de bombas atômicas iniciadas nessa época na superfície do planeta. Tais eventos teriam colocado a Terra na berlinda em destaque para supostos seres inteligentes de outros planetas, de outras civilizações, que então teriam ficado preocupados com o nosso bem-estar ou temeriam, a nossa crescente capacidade bélica e de causar problemas também para eles, expandindo, por exemplo, nossos territórios, para destruir a civilização deles nessas conquistas. Por outro lado, os avanços do campo tecnológico estimularam o florescimento da ficção científica norte-americana como nunca antes. Então foi povoando, já a partir de 1930, as páginas de revistas baratas, chamadas pulps, também tiras de quadrinhos em jornais e telas de cinema, sendo lotadas com foguetes interplanetários, discos voadores e alienígenas de todos os tipos, bons e maus, das mais variadas intenções com relação aos terráqueos. Na noite de 9 de novembro de 1946, enquanto perscrutava o céu como de hábito, Adamski avistou então seu primeiro OVNI. Era uma gigantesca nave-mãe que pairou sobre as montanhas, nas imediações ao sul do Monte Palomar, seguindo na direção de San Diego. Era essa a trajetória. Este primeiro contato visual impressionou demais Adamski, que foi muito marcante, de tal modo que ele passou a dedicar todo o tempo que tinha livre à investigação do fenômeno, obtendo inclusive fotografias impressionantes de seus avistamentos, de seus contatos. Estas fotografias constituem um capítulo à parte na história pessoal de Adamski. Sempre pareceu suspeito para as pessoas que não concordavam, seus críticos, que ele tenha realmente conseguido tantas imagens de OVNIs e de tão boa qualidade fotográfica, sem se afastar dos arredores de sua casa, da comunidade em que vivia, enquanto muitos outros pesquisadores contemporâneos à sua época cruzavam os Estados Unidos de costa a costa, vigiando o céu o máximo possível e jamais obtendo uma única foto, mesmo ruim, mesmo de qualidade inferior. Contra tal suspeita, Adamski apresentava duas justificativas. A primeira é que haveria uma coincidência de ordem geográfica. A casa dele estaria situada, foi construída próxima a uma chamada linha de força magnética natural, unindo a região de Calexico à Baía de Santa Mônica, e cujo centro estaria quase exatamente ao sul do Monte Palomar. Assim, os OVNIs estariam apenas seguindo uma espécie de caminho de estrada, um percurso normal de reabastecimento, já pré-definido pelos seus tripulantes, e seria, digamos, ele, Adamski, um observador privilegiado. A segunda explicação, não menos importante, ele resumia numa frase: o segredo do êxito é a constância do propósito. Ou seja, Adamski conseguia boas fotos porque se esforçava em obtê-las, tentava estar no momento certo, no lugar certo. A partir de 1949, tendo reunido farto material de fotografia, Adamski começou a aceitar convites, por exemplo, para dar palestra sobre suas experiências com OVNIs, sobre como os viram. Sempre negou que cobrasse por tais apresentações, pelas palestras. Mesmo despesa de translado e a estadia nos hotéis, ele não cobrava. Já seus críticos, contudo, lhe atribuem a honra duvidosa de ter sido o primeiro ser humano da face da Terra a obter sucesso comercial
graças a seus contatos com seres extraterrestres. A única coisa que Adamski confirma que realmente chegou a cobrar, né, que devido ao grande número de pedidos de cópias de suas fotos, ele teve que passar a cobrar por elas. Isto lhe teria valido uma acusação na época de mercantilismo, que ele naturalmente refutava com bastante frequência. Foi também em 1949 que Adamski publicou um livro de ficção científica intitulado Pioneers in Space, Os Pioneiros no Espaço, o qual, segundo algumas fontes, teria sido realmente escrito por uma outra pessoa, uma amiga dele, chamada Lucy McGuinness. Na obra, que fala de viagens espaciais à Lua, Marte e ao planeta Vênus, ele advoga, entre outras coisas, a existência de atmosfera respirável na Lua. Fato que pode soar bizarro hoje em dia, pelos nossos conhecimentos, mas que até as primeiras décadas do século XX, a época do auge de Adamski, ainda era considerado perfeitamente plausível, inclusive por astrônomos famosos. Um deles seria William Pickering. É importante notar que algumas colocações apresentadas como ficção científica do livro Pioneiros no Espaço passam a ser tratadas como fato em seu livro mais famoso, Flying Saucers Have Landed, Os Discos Voadores Pousaram, que ele lançou em 1953. Esse livro foi escrito, na verdade, a 4 mãos, por Adamski e pelo seu publicitário, o Desmond Leslie. Flying Saucers Have Landed narra, então, um suposto encontro de Adamski com uma inteligência extraterrestre em precisamente 20 de novembro do ano de 1952, no deserto do Colorado. Este alienígena, apelidado posteriormente de Orton pela editora de Adamski, a senhora Caroline Blodgett, era o único ocupante de um pequeno disco voador que emergiu diante de Adamski de uma gigantesca nave-mãe, né, que tinha forma clássica para a ufologia, um formato de charuto. Então, o alienígena Orton desceu no deserto, próximo ao local onde Adamski estava, com outras pessoas e até alguns alunos, alguns de seus seguidores. E através de gestos e telepatia, visto que aparentemente o alienígena não falava inglês fluentemente, como eu, por exemplo, explicou que era oriundo de Vênus e que seus concidadãos estariam, na verdade, preocupados com o desenvolvimento de armas nucleares, do avanço bélico e a incapacidade dos terrestres em promover seu próprio crescimento, sobretudo espiritual. Agora, falando um pouco sobre a experiência de Adamski, a experiência física. Flying Saucers Have Landed fez um grande sucesso. Quando chegou a ser lançado, foi uma explosão nas livrarias. Ele chegou a ser traduzido em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Tendo despertado a atenção do público, Adamski fez publicar em 1955 a segunda parte desses encontros com os extraterrestres pessoais, né, que ele teve. Inside the Spaceships, ou seja, Dentro das Espaçonaves, seria o título do segundo livro. Nesta obra, ele narra como teria sido novamente contatado por Orton, o mesmo alienígena anterior, já na data de 18 de fevereiro do ano de 1953, o qual, tendo aparentemente aprendido a falar inglês fluentemente, neste curto período de tempo, né, o extraterrestre já chegou a convidá-lo verbalmente para um passeio pelo espaço sideral a bordo de uma dessas naves mães em forma de charuto. Então, segundo Adamski, os extraterrestres precisavam de um porta-voz.
que chegasse para os outros terráqueos e disseminassem essas mensagens de paz e de preocupação para os que eles tinham com os povos da terra. E Adamski havia sido escolhido para essa nobre missão. Enquanto a nave-mãe cruzava o espaço, permitindo que Adamski visse a uma certa distância lagos, rios, montanhas nevadas e planícies arborizadas na face oculta da Lua, paisagens igualmente bucólicas como oceanos e grandes cidades cientificamente projetadas e organizadas no planeta Vênus. Seus anfitriões expressavam suas preocupações individuais pelo baixo nível, como foi falado, de desenvolvimento espiritual dos humanos da Terra, sendo consideradas uma das raças mais violentas do sistema solar por outras civilizações que já tinham conhecimento da existência de nós aqui da Terra. Aproveitando-se da boa acolhida que seus amigos do espaço propuseram, ele gerou a criação de vários livros que foram para a Europa e, indo divulgar a publicação desses livros, ele lançou Filosofia Cósmica dos ETs. Consta que foi recebido em audiência até pela Rainha Juliana dos Países Baixos em 18 de maio de 1959. E anos depois, quando sua credibilidade já havia entrado em declínio público, até mesmo pelo Papa João XXIII, ele também foi recebido em 31 de maio de 1963. O Papa, que nessa data agonizava vítima de câncer, teria então recebido Adamski e presenteado a ele com uma medalha da paz durante a visita que o contatado fez no Vaticano. A presumida honraria foi posteriormente identificada por um numismata de Roma como, na verdade, uma lembrança que é vendida para turistas, produzida em escala industrial na cidade de Milão. Não se tratando então de realmente um presente diferenciado do Papa. 2 anos antes do suposto encontro, contudo, Adamski lançou aquele que seria o último livro da série de suas viagens e experiências diretas com os extraterrestres, Behind the Flying Saucers Mystery, que tinha também um subtítulo Flying Saucers Pharaoh, ou seja, por trás do mistério dos discos voadores, Adeus aos discos voadores, lançado em 1961. Na obra, Adamski sustenta a tese de que a atenção dos homens do espaço, os alienígenas, para a Terra, teria realmente sido despertada pela emissão de ondas de radar e da evolução, sobretudo contra a Lua. Essas emissões foram feitas pelo exército norte-americano em 1946. Então, os discos voadores teriam procurado o ponto preciso da origem desse sinal de radar. Isso explicaria a grande onda de contatos visuais, ou seja, de avistamentos de discos voadores nos Estados Unidos a partir do ano de 1947. Flying Saucers Pharaoh, que também apresenta a concepção de Adamski, a concepção pessoal de Adamski para a formação do sistema solar, que seria um pouco diferente do que a ciência afirma. Ele seria composto por 12 planetas e 3 cinturões de asteroides. Teve uma acolhida bem menos calorosa na época do lançamento do que as obras anteriores. Por quê? Isso se deveu, assim, principalmente a grande parte do sucesso das sondas espaciais que já lançadas na época, que traziam novos conhecimentos públicos, esclarecendo dúvidas seculares dos homens de ciência. Um exemplo, a sonda soviética Luna 3 fotografou então, pela primeira vez, a chamada face oculta da Lua em 1959, revelando que ali nada mais havia do que areia, pedras e crateras, instado a fazer um comentário sobre a discrepância entre o conteúdo dos seus livros, das suas visões a partir das naves alienígenas e as imagens exibidas pelos russos. Adamski defendeu-se
afirmando que os comunistas haviam retocado as fotografias para enganar os norte-americanos. E em 14 de dezembro de 1962, a sonda Mariner 2 passou próximo ao planeta Vênus, bem próximo o suficiente para revelar através de imagens que o mesmo planeta possuía uma atmosfera de dióxido de carbono 90 vezes mais densa do que a da Terra e uma temperatura na superfície de 480 graus Celsius. Tornou-se impossível então para Adams continuar a defender as suas teses sobre um sistema solar pululando de vida inteligente, de civilizações, depois da apresentação de tais provas científicas que as sondas trouxeram. Adamski teria ainda um último contato com os extraterrestres antes de vir a realmente falecer, né? Em 26 de fevereiro de 1965, ao lado então da amiga Madeleine Rodfer, durante uma estadia em Silver Spring, Adamski, testemunhou então pela última vez um voo de um disco voador que chegou a sobrevoar árvores bem próximas de onde eles estavam. Desta vez, contudo, os alienígenas o haviam avisado previamente para que mantivesse uma filmadora à mão, pronta. O registro foi feito num filme de 8mm. Segundo alguns engenheiros realmente aeronáuticos que viram, o fato do disco voador voar, ter seu formato assim distorcido de quadra para quadra, poderia indicar a presença de um poderoso campo gravitacional em suas bordas, ali, o envolvendo, sendo gerado pelo aparelho, pelo disco voador. Menos de 2 meses após esse registro, essa filmagem, faleceu em Maryland, vítima então de um ataque cardíaco, ele sofreu do coração. E assim morreu Adamski, e tudo que ficou foi esses registros e sua herança para a ufologia. A primeira vez que eu ouvi falar de Adamski e suas fotografias foi num livro antiquíssimo, cujo título no Brasil é Os Discos Voadores, ou a Maior Interrogação da Realidade. Foi presenteado por meu avô na minha infância, um livro extenso, mas cheio de fotos com os discos voadores que quase dava para ver através da janela. Essas fotos eram de Adamski. Elas permearam livros considerados sérios de ufologia na década de 70 e 80, mas foi realmente perdendo muita credibilidade, sobretudo com o avanço do conhecimento sobre o sistema solar, como nós vimos. Adamski sempre será uma figura polêmica por muitos, porque mantém os seus seguidores. As conspirações, as ideias de que a NASA é uma indústria de mentiras, mantêm até teorias muito mais, vamos falar, de ousadas, como a Terra plana, que dirá para meras afirmações de que a Lua não tem as cidades ou Vênus não tem as florestas que Adamski falou. Então há grupos que não se convencem ou estão, pelo contrário, extremamente convencidos do que acreditam. Mas é assim, a ciência precisa dos seus desafios, precisa dos seus questionadores para manter a sua essência, que é justamente questionar, justamente aprender cada vez mais e não se tornar dogmática. Entre os ufólogos, da mesma forma que entre, vamos dizer assim, os astrônomos e astrofísicos, Adamski também é uma figura extremamente polêmica. Eu lembro que uma das vezes eu vi num dos livros da série de 2001 Odisseia Espacial, do Arthur C. Clarke, onde ele cita Adamski até como um adjetivo, como se uma coisa fosse
Isso é muito adamiscável, entende? Como se fosse assim, é muito fantasiosa. Então há esse tipo de relação. E você, o que acha? As fotos de Adamski tem aquele visual de disco voador bem clássico, dos filmes antigos, já não são como os nossos discos voadores dos filmes atuais. Você acha que ele fraudou tudo? Pois bem, Adamski e grande parte da ufologia é feito de polêmicas. Continue seus estudos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso, dê um like, visite também a nossa página e mande suas sugestões, são muito importantes para que a gente continue com o nosso trabalho. Eu sou Caim Wolf e muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.